Fala pessoal, aqui quem fala é o professor Jaime novamente para mais uma aula de Química. E hoje, na nossa aula de hoje, nós vamos dar continuidade à estrutura atômica, à estrutura dos átomos. Mas não deixe de dar aquela curtida no vídeo, não deixe de se inscrever no canal e apertar o sininho. Então vamos lá galera, vamos para a nossa aula. Então na nossa aula de hoje, nós vamos começar a identificar o átomo. Então, como vocês podem ver aí, o átomo ele é formado basicamente por três elementos, como nós já vimos: prótons, nêutrons e elétrons. Então, ele possui um núcleo, onde dentro do núcleo existem os prótons e os nêutrons, e em volta desse núcleo existem os elétrons circulando ali em volta deles. Lembrando que esse modelo é o chamado modelo de sistema solar. Por quê? Porque parece como se fosse o Sol ali no centro e os planetas girando em torno, certo? Então aqui a gente tem um exemplo de um átomo. Aqui é outro átomo, se vocês puderem observar a diferença entre um e o outro, ó. E aqui um terceiro átomo. Aqui esse átomo ele tem uma quantidade de prótons e de nêutrons bem menor no seu núcleo. E por que isso acontece? Por que será que esse átomo tem alguma diferença? Vai fazer alguma diferença? Vai fazer muita diferença. Os diferentes tipos de átomos, como nós também chamamos de elementos químicos, são identificados pela quantidade de prótons que possuem. Tá? Então a gente representa o prótons pela letra P. Então a quantidade de prótons que ele possui vai ser o que vai identificar esse átomo. Essa quantidade de prótons recebe o nome de número atômico. Então lembrando, galera, número atômico é a quantidade de prótons que um átomo possui. E ele é representado pela letra Z. Então, ó, é onde a gente tem aqui embaixo. Z é igual a P. Logo, Z, número atômico. Beleza, galera? Número atômico é o Z, que é a mesma coisa que o número de prótons. Então, ao conjunto de átomos com o mesmo número atômico, damos o nome de elemento químico. Então, continuando. Outra característica que a gente vai encontrar é o número de massa. O que é o número de massa? O átomo, a massa do átomo, ela está concentrada totalmente no núcleo. Beleza? Então, a massa do átomo, ela não é levada em conta os elétrons, porque a massa dos elétrons ela é desprezível, ela é basicamente quase zero. Então, nós consideramos a massa do átomo apenas o núcleo. E o que nós temos no núcleo? Nós temos os prótons e os nêutrons. Logo, o número de massa de um átomo vai ser o quê? A quantidade de prótons mais a quantidade de nêutrons. Então, nós temos aqui, ó, o número de massa é representado pela letra A, e esse número de massa vai ser o quê? Prótons mais nêutrons. Mas o pessoal sempre fica confuso, às vezes, o que é o número de massa e o que é o número atômico. Então, é sempre lembrar, número atômico é apenas o número de prótons, beleza? O número de massa é prótons mais nêutrons. Logo, qual vai ser o número maior? O número que vai ser maior vai ser o número de massa. A massa atômica sempre vai ser maior do que o número atômico, porque o número atômico é apenas prótons. A massa é prótons mais nêutrons. Logo, a massa sempre vai ser maior, beleza? Então, a gente sempre tem que levar isso em consideração. A massa sempre vai ser maior. Porque às vezes a gente vê a representação do átomo, aí no átomo lá tem apenas os números, o número atômico e o número de massa. Aí as pessoas ficam, pô, qual é o número atômico, qual é o número de massa? Pô, galera, o número de massa vai ser sempre maior. Porque o número de massa é prótons mais nêutrons. O número atômico é somente prótons. No nosso exemplo, aqui do lado, nós temos o que? O número de prótons é o vermelhinho. Nós temos 1, 2, 3, 4 prótons. E nêutrons?
nós possuímos 5 nêutrons. Logo, o número de massa vai ser o quê? 4 mais 5, que vai dar 9. Beleza? Então, o número atômico, ou melhor, desculpa, o número de massa desse elemento vai ser 9. E o número atômico, professor? Qual é o número atômico? O número de massa está aí, 9, beleza. Mas e o número atômico? O número atômico é quem? É o número de prótons. Quantos prótons possui? 4 prótons. Beleza? Então, olha lá, a massa atômica está praticamente toda concentrada no núcleo, visto que a massa do elétron é desprezível se comparada com a de próton ou a de nêutron. Agora, observa um pequeno detalhe aqui. Nós vimos aqui que esse átomo ele possui 4 prótons. Show! E quantos elétrons ele possui? Olha aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Então, a quantidade de prótons também é a mesma quantidade de elétrons. Isso em um átomo neutro, beleza, galera? Um átomo puro. Nós vamos ver mais para frente que a quantidade de elétrons pode modificar, mas isso é em outras situações. Mas, a princípio, em um átomo neutro, em um átomo sozinho, a quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons. Até porque os prótons possuem carga positiva e os elétrons possuem carga negativa. Então, os dois acabam se anulando. Então, aqui nós temos a representação do elemento químico. De acordo com o PAC, devemos indicar o número atômico, Z, e o número de massa junto ao símbolo de um elemento químico ao representá-lo. Então, aqui a gente tem um exemplo, tá? O elemento químico X não existe. Então, a gente tem aqui embaixo, ó, representado numa letra menor, quem? O número atômico, e em cima o número de massa. Aqui nós temos exemplos aqui. Temos o carbono, o ferro e o cloro. Carbono, ó, quem vai ser o número atômico do carbono? Vou dar um tempinho para vocês tentarem responder. O número atômico do carbono é o 6. E o número de massa? O 12. Do ferro, número atômico 26, número de massa 56. Ah, professor, como é que eu sei? Lembra lá, galera? Tem aquele tique na cabeça. Número atômico é sempre o menor. Isso, número atômico é sempre o menor. Número de massa é sempre o maior. Igual aqui, ó, número atômico 17, número de massa 35. Ah, show de bola. Então vamos ver aqui, ó. Aqui tá tudo separadinho. Número de massa do carbono, 12. Famoso carbono 12. Número atômico do carbono, 6. Se o número atômico do carbono é 6, logo o número de prótons vai ser 6. Como eu disse, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Então, o número de elétrons vai ser 6. E o número de nêutrons, professor? Não tem ali dizendo nada com o número de nêutrons. É simples, galera. Se o número de massa é prótons mais nêutrons, é só você diminuir essa diferença aqui, ó. Número de massa menos prótons vai dar nêutrons. Então, aqui, ó, 12 menos 6 vai dar 6. Vamos ver do ferro. Olha o ferro. 56, o número de massa. Número atômico, 26. Número de prótons, 26. Número de elétrons, 26. Né? Tudo igual. Ah, vai ser sempre assim? Não, não vai ser sempre assim. Nós vamos ver daqui a pouquinho que isso aqui pode modificar. E o número de nêutrons? 56 menos 26, 30. Então, é moleza. Moleza. E o cloro? Vamos lá para o cloro aqui, nosso último exemplo aqui. Número de massa do cloro, 35. Número atômico, 17. Logo, se o número atômico é 17, o número de prótons e de elétrons vai ser 17. Agora, o número de nêutrons é só diminuir. 35 menos 17 costuma dar 18. Beleza, galera? Então, espero que vocês tenham entendido isso daí. Então, relembrando, número atômico, representado pela letra Z, é igual ao número de prótons, que, consequentemente, o número de prótons é igual ao número de elétrons. O número de massa é prótons mais nêutrons. Consequentemente, para você descobrir o número de nêutrons, é só você diminuir
a massa com os prótons. E aqui nós temos um pequeno detalhe que são os íons. E aí é onde eu vou precisar que vocês prestem muita atenção em alguns pequenos detalhes aqui em relação aos íons. Acabei passando de mar, volta aí. Então, o que acontece? O que são íons? São elementos químicos que possuem números diferentes de prótons e elétrons. Ou seja, eles perderam ou ganharam elétrons, gerando uma diferença de cargas. O que vai acontecer? Nós sabemos, nós temos aí os elementos químicos, mas esses elementos químicos na natureza, eles não estão sozinhos, eles estão sempre combinados. E para que eles se combinem, eles fazem ligações químicas. E essas ligações, elas podem ser do tipo iônicas, que ligação iônica nós vamos ver mais lá para frente. Beleza? Como é que funciona, tudo mais. Aqui nós só precisamos aprender sobre os íons. O que são os íons? Os íons são resultados de uma ligação iônica. Então, o que acontece? Na ligação iônica, o átomo ele pode ganhar ou perder elétron. Então, como eu falei antes, o elétron ele tem carga negativa. Então, se ele ganhar elétron, ele vai ficar com mais carga negativa. Então, se ele ganha elétron, ele fica negativo. Aí é onde as pessoas confundem. Ué, ganhou é negativo? Sim, por quê? Porque ele ganhou carga negativa. Então, quando ele ganha carga negativa e fica negativo, ele se chama ânion, que é o que está aqui embaixo. Tá? É um ânion aqui embaixo. Ele ganhou 2 elétrons. Tá? Embora esteja aqui 2 menos, significa que ele ganhou. Por isso que a gente costuma colocar o sinal de menos. Apertei aqui, passou. Por isso que a gente costuma colocar o sinal de menos depois, tá? Ou o sinal de mais. Aqui no sinal de mais, significa que esse átomo, ele perdeu 2 elétrons. Então, se ele perdeu 2 elétrons, significa que ele tem a carga dele mais positiva. Por quê? Vamos entender isso, explicar mais claramente. Como eu falei, no átomo lá nêutron, quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons. Os prótons são carga positiva e os elétrons são carga negativa. Então, o que acontece? Se você tem um átomo que possui 12 prótons e 12 elétrons, e esse átomo perde 2 elétrons, ele vai passar a ter 12 prótons, carga positiva, quantidade de prótons não altera, e ele vai passar a ter 10 elétrons, carga negativa. Por quê? Porque ele perdeu 2 elétrons. Então, logo, ele tem 12 prótons positivo contra 10 elétrons negativo. Logo, a quantidade de positivo é maior. Então, se ele tem a quantidade de carga positiva maior, porque ele perdeu o elétron, ele é um cátion. Então, a gente coloca o número de quantos elétrons ele perdeu, mais o sinalzinho de mais. Agora, se ele ganhou o elétron, se ele tem 12 prótons, 12 elétrons, e ele ganhou 2 elétrons, significa que ele ficou com 14 elétrons. Ou seja, a quantidade de carga negativa é maior do que a quantidade de carga positiva, porque os prótons que é positivo está 12 e os elétrons que é negativo está 14. Logo, ele vai ser um ânion, ele é negativo, beleza? No caso aqui do oxigênio e do berílio. Então, vamos seguir. Aqui, nós temos um detalhe importante, que é onde a gente vai começar a ver agora, que alguns átomos, eles possuem semelhanças, tá? Alguns átomos, eles vão possuir semelhanças. E a primeira das semelhanças delas são os elementos isótopos. O que quer dizer elemento isótopo? Isótopo são elementos que possuem o mesmo número atômico.
é só a gente lembrar aqui, ó, isótopos, número atômico, é a mesma coisa que o número de quê? De prótons. Então, ó, isótopos, olha o P aqui de prótons aqui, isótopos é o que? São elementos químicos com os mesmos números atômicos, porém com números de massa diferentes, pois possuem diferentes números de nêutrons. Então aqui nós temos o mesmo elemento químico, cloro, porém, devido a certas circunstâncias, esse cloro vai ter número de massa diferente. Então, um cloro aqui possui número de massa 35 e o outro número de massa 37. Porém, ó, o número atômico é 17. Logo, eles são isótopos. Beleza? Isótopos. Eles são elementos que possuem o mesmo número atômico. Então, se a gente ver aqui na tabela aqui embaixo, ó, o número de nêutrons é diferente. Então, ó, nós temos aqui, ó, outros exemplos. O hidrogênio. Alguns isótopos recebem nomes diferentes entre si. Então, temos o hidrogênio 1, hidrogênio 2 e o hidrogênio 3. O hidrogênio 1, ali no caso, ele está sendo chamado de monotério. O hidrogênio 2, de deutério. E o hidrogênio 3, de tritério ou trítio. Então, são nomes especiais que nós vamos ver mais para frente. Vamos nos aprofundar mais com isso daí. Mas, por enquanto, só quero que vocês se liguem na questão de que eles possuem o quê? O mesmo número atômico, que no caso aqui é apenas 1. E os elementos isóbaros? Opa! E agora? O que será que são os elementos isóbaros? Os elementos isóbaros são os elementos químicos que possuem o mesmo número de massa. Beleza? Então, número de massa. Número de massa é o quê? Não é a letra A? Não é representado pela letra A? Então, vem aqui, ó, isóbaros. Isóbaros. Ó, o Azinho aqui, ó, para você se lembrar. Então, isóbaros são os elementos que possuem o mesmo número de massa. Então, olha aqui, temos o cálcio e o potássio. Então, né, aqui, ó, os dois possuem o mesmo número de massa. Porém, eles possuem um número atômico diferente. Então, número atômico diferente, número de prótons, evidentemente, diferente, número de nêutrons também diferente. Então, a única coisa que é igual neles é o quê? É o número de massa. Por isso que eles são chamados de elementos isóbaros. Aqui nós temos os elementos isótonos. Então, o que vocês acham que são esses elementos isótonos? São os que possuem o mesmo número de quê? Nêutrons. Então, olha aqui, ó, N de nêutrons. Porém, com número atômico e número de massas diferentes. É possível? É. Então, aqui, ó, o cálcio e o potássio. Número de massa, 40 e 39. Número atômico, 20 e 19. Agora, o que é igual neles? O número de nêutrons. O número de nêutrons, quando a gente diminui aqui, ó, 40 menos 20, 20. 39 menos 19, 20. Então, o número de nêutrons dele é igual. Por isso que eles são chamados de elementos isótonos. E aqui nós temos os átomos isoeletrônicos. Bom, aí vocês vão se perguntar, ué, calma aí, mas nos outros também eram isoeletrônicos, porque, ou melhor dizendo, um isótopo também é um isoeletrônico, já que a quantidade de prótons é a mesma quantidade de elétrons? Não, necessariamente. Por quê? Porque os isoeletrônicos estão ligados aos íons, ou seja, aqueles que perderam ou ganharam elétrons. Então, vamos ver aqui os 3 exemplos. Então, ó, se vocês olharem, tudo é diferente. Número de massa, diferente. Número atômico, completamente diferente. Logo, o número de nêutrons deles também vai ser diferente.
Aqui, ó, nós vamos ter 23 menos 11, 12. Então, o sódio possui 12, o oxigênio possui 8 e o neônio possui 10 número de nêutrons. E como eles possuem o número de elétrons iguais? Ambos possuem 10. Então, olha aqui, ó. Então, o sódio, ele possui 11 prótons, correto? Ele possui 11 prótons e, em seu estado neutro, também possui 11 elétrons. Mas olha aqui, ó, o sinalzinho de mais. Esse sinalzinho de mais aqui indica o quê? Que ele é um íon. E se ele tem um sinalzinho de mais, ele é um cátion. Por quê? Porque ele perdeu o elétron. Perdeu quantos? Quando não tem número nenhum, significa que ele perdeu um elétron. Então, 11, ele deveria ter 11 elétrons, né? Menos 1, ele possui 10 elétrons. Beleza. O oxigênio. O oxigênio, ó, possui 8 prótons. Logo, ele possui 8 elétrons. Mas aqui, ó, carga negativa. Se tem carga negativa, significa que ele ganhou elétron. Ganhou quantos elétrons? Ganhou 2. Então, ele é um ânion. Se ele ganhou elétrons, tem carga negativa, ele é um ânion. 2 mais 8, 10. E aqui, nesse caso, aqui não é um íon, ele está neutro. E aqui tem 10 prótons, logo ele vai ter 10 elétrons. Então, eles são átomos isoeletrônicos. Esse vai ser fácil. Ele já de eletrônico, você já vai lembrar logo que é elétron. Isoeletrônico não pode possuir o mesmo número de nêutrons, né, galera? Isoeletrônico. Né? Então, é fácil de lembrar que é o quê? Mesmo número de elétrons, porque eles estão ligados a formações de íons. E é isso aí, galera. Nossa aula de hoje termina por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima, galera. Fui!